aqui a questão que eu vejo, né, dos últimos anos, né, apesar que está na Constituição, o pessoal pensa que plano de governo não está na Constituição. A nossa Constituição até previu que você tem que fazer plano de governo. E o que é feito é longe de ser um... Por exemplo, o senhor falou lá dos projetos da política industrial. Na verdade, eu vou me reportar à fala do ministro Haddad, que ele foi tranquilizar o mercado dizendo, olha, isso não existe de política industrial. Eles pegaram um monte de projeto da gaveta e apresentaram, fizeram aquele show de pirotecnia lá. Isso não tem nada a ver, a Fazenda não está comprometida com nada daquilo. Aí eu botei assim, eu falei, bem, tá, então eu estou esperando primeiro, né, a política nacional de reindustrialização, a estratégia nacional de reindustrialização, para a gente ver para onde vai. É possível alguma coisa desse sentido? Eu tenho, dos últimos, para não falar mal desse governo, vou começar do anterior. A gente não vê estratégia de reindustrialização. Não sei se eu tenho uma visão diferente, eu não consigo ver. Qual é a estratégia? Né, vamos partir do campo, pegar a poupança que veio do campo, que o que sobra nós vamos reindustrializar a partir e trazer para se encaixar nas cadeias produtivas internacionais. Ah, não, vamos usar a indústria de defesa para criar uma base para uma nova reindustrialização. Ou é campo, ou é defesa, o que é? Petróleo? Veja, se os políticos não têm horror a ler, pelo menos os dominantes, não é? Os verdadeiros mandões no Brasil, que é esse encontro de plutocratas e cleptocratas, sabem o que estão fazendo. E questão de indústria, basicamente, é uma disputa de canela no grande campo do jogo mundial. Então, como o Brasil está virando um grande importador de tudo, nós estamos importando das mais reles bugigangas até as mais sofisticadas capacitações que nós precisamos. Então, nós estamos importando tudo e estamos aprofundando isso. Qualquer política industrial tem que compreender que nós vamos entrar em atrito. Daí a necessidade de ter defesa é no limite último, mas a capacidade dissuasória é no limite último aquilo que nós precisamos ter. Mas antes o conflito vai se expressar, por exemplo, na inviabilização do acordo Mercosul-União Europeia. Por quê? Porque você tem ali uma contradição de interesses invertidos. O Brasil, como não tributa sua agricultura, como tributa o mundo produtivo urbano. O Brasil subsidia o crédito, portanto o mundo rural não sofre da perversão dos juros mais altos do planeta. E o Brasil tem sofisticação tecnológica de ponta na produção rural e tem em mega escala para jogar o jogo global. O Brasil quer liberdade de mercado no mundo. Quer que os franceses desmontem suas barreiras para que nossa eficiência, produzida pela parceria estratégica com o Estado Nacional Brasileiro, que subsidia juro, que renuncia a tributos, que não tributa exportação, que fez a superação da defasagem tecnológica via Embrapa e a extensão via Ematerces, etc, etc, etc. Tudo isso é o setor rural brasileiro. Eles querem liberdade para entrar no mundo. E o Brasil industrial não quer. Por quê? Porque o Brasil industrial já está morrendo à custa de quê? É de ineficiência. O empreendedor brasileiro, de repente, que era um empreendedor absolutamente extraordinário, hoje eu estava vendo documentários sobre Martinellis, Matarazos, eu fico estudando essas coisas e tal. Repare, o que está acontecendo que está matando a indústria brasileira é o governo do Brasil. Primeira assimetria, câmbio. Descobriram, estou escrevendo sobre isso como deformação do plano real, descobriram os políticos, Fernando Henrique e Lula, que se você manipular a taxa de câmbio e fazer com que a classe média, ciclicamente, vá para Miami mais barato do que sai de São Paulo para Fortaleza, você ganha popularidade e ganha as eleições. Só que com isso você mata a sua indústria, porque fica muito barato importar do estrangeiro e fica impossivelmente caro para o industrial médio brasileiro competir aqui dentro e lá fora. Essa é a primeira grande questão. Segunda, juro. Meu irmão, desde 2008 o juro no planeta Terra, no centro dinâmico da economia global, é negativo. Você toma dinheiro emprestado hoje nos Estados Unidos, com a maior inflação dos últimos 40 anos, a juro de 4,5%, quando a inflação é 3,5%, 4%. Ou seja, terminou o ano, você devolve exatamente o mesmo dinheiro. No Japão, a taxa de juro é
0,1% ao ano. No Brasil, a taxa de juros brasileiras é consistentemente a taxa real há 30 anos a maior do planeta Terra. O que o industrial brasileiro tem a ver com isso? Esta é uma assimetria que lhe impôs o governo nacional brasileiro, Fernando Henrique Lula, na redemocratização. O resto é acidente de percurso. A ideologia dominante o Fernando Henrique estabeleceu e o Lula legitimou, tornando pelego todo mundo que é organizado na sociedade civil brasileira. A CUT está calada, não tem uma palavra sobre a esculhambação de 1.400 trabalhadores metalúrgicos de São José dos Campos. Os metalúrgicos estão ali desprotegidos, como não deu uma palavra na questão da Embraer, porque está tudo vendido para o lulopetismo, não é negócio? Os exércitos do Stedley, nada disso funciona, é tudo cooptado. Liderança estudantil, tudo cooptado. Intelectuais, artistas, todos à luz de um fantasma que, se pegar firme com o Lula, o Bolsonaro volta. Vá pro diabo, o Bolsonaro desceu de Marte. Bolsonaro foi eleito por causa disso, do colapso do PT e da Dilma, da corrupção generalizada, do descompromisso, da falta completa de compostura no ato de governar o país. Então você tem essa gravíssima questão, não posta como central, e você não tem o debate ao redor disso. E ou nós trazemos o debate metodologicamente, ninguém precisa concordar comigo. Mas assim, política industrial, então, tem que começar compensando as assimetrias que existem em relação à base industrial brasileira existente. Não faz sentido você pensar em indústria do futuro matando a atual indústria. Vis-a-vis o mundo. Primeira grande questão, tecnologia. Alguém aí acredita que a Alemanha é o que é em matéria de produtividade extraordinária sem uma aposta central da governança histórica da Alemanha no pós-guerra, depois de ter sido destruída, não é, em matéria de assistência tecnológica? Deixa eu dizer agora, a Alemanha estatizou todas as suas universidades e transformou-as em gratuitas. O Lula está fazendo aqui o oposto, financiando com dinheiro público, numa conta de mais de 50 bilhões de reais, arapucas, salvo exceções, que não ensinam nada a ninguém, que estão preparando analfabetos de nível superior, começando a vida super endividados, com o negócio do FIES. É uma esculhambação. Pega bilhões de reais dos cofres públicos, bota no bolso do empresário e no meio do caminho fica um garoto, não é, endividado no começo da vida, tendo uma educação de Araque, num decoreba do século XIX, que não serve para nada. Ou você muda a conduta que você tem em relação à tecnologia, e isso é o Estado Nacional que tem que liderar. Não está acontecendo nada em relação a isso. Segunda assimetria, juro. Repare bem, se o chinês produz a 3% de juro ao ano, como é que o brasileiro vai suportar essa competição se financiando a 40%? Onde é que você resolve isso? No ex-tarifário. Se a ineficiência não pega lá o benchmark do mundo. Quem é o melhor, o mais competitivo? Está aqui. Abre a estrutura de custos e vê comparativamente. Aí você vai ver, concretamente, onde é que o governo mata a nossa produção industrial. E é isso que está acontecendo no Brasil. O governo brasileiro é o genocida da nossa estrutura industrial. Está aí a Vibraz. Está ali a Embraer outro dia. E tanto faz ser Lula como Bolsonaro, é a mesma coisa. Por quê? Porque ali eles são só testa de ferro do mesmo pacto. Mesmo pacto que tem uma receita de bolo, que é imunizar as decisões centrais da influência popular, anestesiando a mídia, desinformando o conjunto da população e colocando tudo que puderem ficar com status constitucional numa espécie de piloto automático macabro. Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, autonomia do Banco Central e política de preços de paridade internacional com a Petrobras. Isso era o Bolsonaro, isso é o Lula, é a mesma coisa, rigorosamente a mesma coisa.